Bom dia, gente. Mais uma aulinha, mais uma aula de matemática. Semana passada a gente trabalhou uma atividade sobre as formas geométricas, né? Que foi homenageando a nossa escola. Saíram desenhos belíssimos, mas também precisa que alguns caprichem mais. Porque toda atividade que a gente faz, ela é importante. Não tem uma atividade menos importante, todas são importantes. Mas hoje a gente vai dar continuidade às unidades de medida, que a gente estava vendo unidade de medida de comprimento e hoje a gente vai ver unidade de medida de massa. Aí estão as unidades de medida, né? Que é o quilo, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, centigrama e miligrama. Todos são igualzinho a outra tabela. Só vai mudar os nomes, né? Mas os números são a mesma, ó. No meio, né? O central é o grama e assim por diante. Tem que ter, vou explicar mais um pouquinho nas próximas. A medida de massa, ela tem essa tabelazinha e a unidade padrão dela, como eu falei, é o grama, né? O quilograma, que ele está aí no meio, ó. O quilograma, ele está no meio. 1 quilograma. Aí a gente tem os múltiplos e os submúltiplos. Deixa eu voltar a tela. E os submúltiplos. A gente faz o mesmo esquema para conversão, né? Se eu quiser converter, deixa eu colocar o pincel aqui. Se eu quiser converter de grama, aqui, ó, para hectograma, eu vou andar 2 casas para a esquerda, né? 2 casas para a esquerda. Se eu quiser transformar, né? Converter de grama para miligrama, são 3 casas para a direita, certo? Então, e daí por diante. E depois eu vou postar o outro vídeo explicando a conversão direitinho. Tem que entender o quê? Quem são os múltiplos e os submúltiplos? Então, eu tenho o grama no meio e tenho decigrama, centigrama e miligrama, né? Do outro lado eu tenho decagrama, hectograma e quilograma. Então, tenho que saber quais são os múltiplos e os submúltiplos. Antes de colocar isso aí, vocês têm que entender uma coisa. O grama, todas essas unidades de massa, elas são falando sobre o peso, certo? Massa é o peso. Então, você olha uma receita, qualquer receita. Eu tenho 1 quilograma, ou 1 grama, vamos dizer assim, 200 gramas de farinha, 400 gramas de que mais? de cuscuz, né? Que fosse um bolo de fubá. Então, tudo isso aí está relacionado ao peso. Eu vou pesar aquela quantidade. Quando eu chego no mercado e vou pedir queijo, se eu não quero, eu quero 1 quilo de queijo. 1 quilo é o peso do queijo. Se eu quero, normalmente a gente usa mais o grama e o quilo. Não, o mais usado é os dois, o grama e o quilo. Então, tudo que você vai pesar, vai precisar dessas unidades de medida. Se eu vou me pesar, a pesagem vai ser em grama? Não vai ser em grama. A pesagem vai ser em o quê? Em quilo. Porque é uma pesagem maior. Então, depende muito. Atacada da minha alergia. Aí eu coloquei um exemplo, que é outra forma de resolver.
que ele faz o seguinte: transforme 350 gramas em miligrama. Para transformar de grama para miligrama, devemos multiplicar o valor dado por 1000. Então, 10 vezes 10 vezes 10. Por quê? Olha o que é que ele quer. Ele quer de grama para miligrama. Miligrama é o terceiro, né? À direita. Terceiro à direita. Se ele é o terceiro, então vai multiplicar 3 vezes, ó. O 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10. Assim eu tenho 350 gramas igual a 350 mil miligramas, certo? Se fosse o contrário, tinha que dividir, ok? Pro outro lado da seta. Bom, gente, essa foi minha aula. Vou enviar esse vídeo e outro vídeo explicativo para que vocês compreendam melhor, ok? Tchau, fiquem com Deus.